Os erros do governo Bolsonaro até o momento, tá aí para fazer quase 1 ano e meio, né? Foi sempre estar achando que ele estava vivendo um período de eleições. E isso é um erro muito grave porque fica gerando atrito o tempo inteiro com adversários, até mesmo pessoas que apoiam ele, né? E isso gera no imaginário das pessoas um não apoio, né? As pessoas repugnam até, né, essa questão, e aí o que ele apresenta de projetos e muitas vezes até bons para a situação que o Brasil se encontra não vão para frente, ou quando são aprovados com muito corte por causa dessa mentalidade eleitoreira dele, né? E pessoal, uma das coisas que entrou muito isso nos últimos tempos foi essa situação aí do ministro da Saúde, né, o Mandetta, né, que foi demitido aí ontem, mas já vinha aí, sei lá, 1 mês com essa treta com o Bolsonaro, né, uma coisa muito engraçada, apesar de trágica de se ver. E eu gostaria de estar fazendo um adendo aqui, pessoal, que esse vídeo em si aqui, ele é um vídeo assim, de momento até, mas que não é uma coisa que vai acontecer muito aqui no canal, porque eu evito muito estar falando o nome de político aqui, de pessoas em si, por causa de processo, essas coisas, né? A gente tem aí esse caso aí que está acontecendo do Paulo Cogos, né? Que fez uma manifestação contra o Dória ali, chamando o Dória de ditador, por causa que ele está literalmente espionando as pessoas e ele está sofrendo um processo, né? Então é uma coisa que não vai acontecer muito aqui no canal devido a isso, mas é uma coisa que realmente requer uma reflexão. E ontem, né, o ministro foi trocado, entrou esse novo aí, né, o Nelson Tetti. Desculpe se eu estiver falando o nome errado, mas por que eu fiz o vídeo só hoje? É porque a gente tem que esperar baixar a poeira um pouco das coisas, né? Dar uma estudada para fazer um vídeo assim, minimamente lógico, minimamente com coerência, né, pessoal? Então, pessoal, o que a gente percebe é que ele foi demitido por uma simples maneira, não necessariamente por discordar do jeito que o Bolsonaro pensa que a gente teria que lidar com esse problema que nós estamos passando, mas também por causa de uma questão eleitoral. Ele viu ali que o Mandetta estava questionando o Bolsonaro, deu até entrevista para a Globo, e esse novo ministro que entrou aí ontem, ele era para ser o ministro realmente, e é um cara assim muito conceituado, ele não é qualquer pessoa não, viu gente, ele é oncologista muito conceituado na área, tem formação em administração pela Harvard, então não é qualquer pessoa. E a questão é que ele seria o ministro antes, né? E por uma indicação política do Ronaldo Caiado, entrou o Mandetta, né? Que era deputado ali antes e tal. E como vocês devem estar sabendo, Ronaldo Caiado é o governador de Goiás, né? Para quem não mora aqui, eu sou de Goiás, certo? E eles tiveram ali uma certa discordância, né? Porque aqui, como o Caiado também é médico, está tendo uma quarentena, digamos assim, muito mais fechada do que o Bolsonaro gostaria, né? E eles meio que se desentenderam nessa questão aí, e também pode ser isso um dos motivos principais da demissão do Mandetta, né? E é interessante ver que esse novo ministro, ele tem uma visão assim, ao meu ver, no mínimo coesa, porque o Mandetta era muito assim, saúde, 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 saúde. A gente tem que realmente cuidar da saúde, ninguém tá negando isso aqui, cara. Mas não é só isso, sabe? Existem diversas coisas que a gente tem que levar em consideração, como por exemplo o fato, né, de que o Estado está nessa incumbência de resolver esse problema, né? Ele nos obrigou, na verdade, essa incumbência de ele resolver, né? Poderíamos muito bem estar resolvendo as coisas aí de diversas formas, mas a forma que está imposta é essa. E então, o que acontece? Com a economia completamente parada, os impostos vão parar de chegar do jeito que chegariam, por causa que a produção diminuiu. E aí, cada vez mais, vai ficar difícil para o Estado gerir essa situação, porque ele está sem recursos. Então, também é uma coisa a se pensar.
E uma coisa muito interessante que esse novo ministro falou que vai fazer é estar sempre analisando os dados cuidadosamente, de maneira assim, realmente louca mesmo. Tipo, tá toda hora lá, dado, quero olhar os dados. E isso é bom, sabe por quê? Porque dá uma nova diretriz, um jeito melhor de ver quando a gente pode voltar realmente às nossas atividades normais, porque, querendo ou não, a gente não pode ficar assim pro resto da vida, né, pessoal? É uma situação muito grave, uma situação que demanda um certo cuidado, né? Mas a gente, né, como indivíduo, como cidadão, também deve ter essa ideia, né, de que não é somente os governantes que vão ajudar a gente, que vão fazer as coisas por nós, né? Inclusive tem um artigo muito bom que eu vou deixar aí na descrição para vocês lerem a respeito disso, né? Como essa mentalidade que o Estado tem que resolver as coisas, na verdade atrapalha e não ajuda. Ao passo de que se a gente tivesse mais consciência de, digamos, responsabilidade, essa situação talvez seria muito melhor resolvida, a crise econômica seria melhor, o Estado não teria que estar dando dinheiro aí para todo mundo por causa da crise, e isso seria muito melhor resolvido, né, se a gente tivesse essa mentalidade que nós, como povo, como população, é que vamos resolver, não esperar somente os nossos líderes. Porque, como eu disse lá no início, isso não é uma coisa totalmente exclusiva do governo Bolsonaro, de pensar somente nas eleições. A gente vê aí, esse ano é um ano de eleição, o pessoal tá doido, tá louco para pegar mérito para si, para pegar, eu sou o herói, eu salvei o Brasil da pandemia, independentemente do cargo político que a pessoa ocupa, eles estão com essa mentalidade, né, pessoal? Porque é um ano de eleições, então, geralmente anos de eleições são bem intensos mesmo, como a gente sabe. Mas tomara que isso tudo, né, acabe bem, a gente tem que torcer realmente para que acabe bem e lutar, né, para que o futuro seja cada vez melhor, cada vez mais livre, né, e com menos interferência nas áreas que não são importantes, porque isso é prejudicial, certo? Pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem a opinião de vocês, é muito importante. Compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu, tchau!